tudo bom com vocês? Meus amores, e aí? Vamos focar novamente na costura do zíper? E dessa vez eu vou dividir com você o passo a passo dessa necessaire, dessa belezura que ela é toda arredondada em cima. E não esqueça que o molde dessa necessaire, no tamanho real, todas as medidas, está aqui embaixo. Clicou, entrou, abriu, imprimiu e corre para confeccionar a sua necessaire, ok? Então deixa de blá 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 e vem comigo. Antes de começar qualquer costura, o meu primeiro passo é lavar o tecido. Eu estou usando o tecido tricoline, certo? Depois que eu lavo o tecido, eu tenho que passar o tecido bem passado para tirar todo o vinco que fica nele quando dobramos, quando até mesmo trazemos da loja. Depois eu tenho um molde, certo? Eu vou posicionar, eu posso dobrar o tecido. Então, eu vou posicionar o meu molde e vou fazer a marcação. Como o tecido é escuro, eu vou usar esse marcador de para tecido de cor clara. Quando eu tenho tecido de uma outra cor, uma outra estampa, eu posso usar um lápis de cor mais escura também, para fazer a marcação do meu molde e depois recortar. Então, já tenho tudo cortado, que serão 2 tecidos estampados, tecido da direita, 2 tecidos liso 2 vezes, liso ou de bolinha ou xadrezinho, que eu vou usar como forro. E vou usar a minha manta, que você pode usar a manta acrílica. Eu vou precisar de um zíper. Esse meu aqui, ele tem apenas 20 centímetros, certo? Então, o que eu faço? O que eu costumo fazer sempre? Eu faço a extensão do zíper, porque isso aqui vai fazer com que a minha peça tenha um acabamento ainda melhor. Então, eu venho com um retalhinho, dobro, coloco, posiciono bem aqui, coloco e dobro novamente, alfineto e levo para costurar. O mesmo eu faço do outro lado. Fiz a costura, fazendo a extensão do meu zíper, e agora eu vou organizar a minha bolsa. E com certeza eu vou precisar de todos os alfinetes desse mundo, porque para eu costurar um bom zíper, ter uma boa costura no meu zíper, e veja que a minha bolsa é arredondada. O que eu preciso? Eu preciso, ó, alfinetar bem, eu preciso posicionar bem. Então, eu vejo aqui o meio também. Você lembra que o zíper, ele sempre vai beijar o cursor, vai beijar o tecido, certo? Então, aqui pelo meio, eu já boto um alfinete. Como eu já tenho tudo isso aqui alfinetado, então será bem fácil fazer a outra parte. Eu venho com o forro, coloco aqui em cima, e venho com a minha manta, coloco aqui em cima. Então, o alfinete já está aqui embaixo, eu só vou retirando e posicionando novamente. Isso faz com que eu tenha uma segurança ainda melhor, tá? Agora eu venho e vou passar a minha costura, sempre lembrando de segurar as 2 perninhas de linha, a lá de baixo, a lá de cima, antes de começar. Venho, faço um retrocesso e vou seguindo.
Aqui vai estar o cursor, certo? Dou um retrocesso, deixo a minha agulha vincada ao meu tecido, ao meu trabalho. E vou abrir aqui um pouquinho para passar ele para o outro lado. E eu vou ter todo o cuidado de limpar esse trabalho. O que seria isso? Eu vou retirar a sobrinha da minha manta, para quando eu desvirar a minha bolsa, para rebater a costura, fazer a costura de acabamento, eu tenha uma necessaire bem bacana. Tá vendo que já está arredondando a minha necessaire? Então, eu vou arrumar isso aqui com o meu ferro. Vou rebater a minha costura. Fiz a costura de acabamento, certo? Verifico se o meu zíper não está pegando no meu tecido, não está. Então, eu já posso fazer a segunda parte. Ó, não esqueça que essa necessaire, ela é com a parte de cima arredondadinha. Então, né, requer bem mais cuidado. Fiz a costura, vou limpar o máximo que eu puder, tirar toda a manta, todo o excesso de tecido, principalmente aqui. Verifico se a minha costura, quando eu costurei o zíper, verifico se ela tá direitinho. Certo? Então, agora, eu posso abrir aqui, fechando o zíper, para arrumar com o ferro, ó. Já veja que ela tá bem arredondada. Então, eu vou arrumar aqui com o ferro, para passar a minha costura. Então, como a minha necessaire, o modelo dela é aquele arredondadinho em cima, eu preferi fazer essa segunda parte com bastante alfinete, certo? Ó, tô com muito alfinete aqui, antes de rebater a costura. Retirei aqui a minha mesa extensora da minha máquina, levanto, agarro as duas linhas, lá, a de baixo e a de cima, e jogo aqui atrás, na minha máquina. Eu acredito que esse aqui vai ser o segredo do acabamento. Então, eu venho aqui, posiciono, certo? Parece que é difícil, mas não é não. É só porque essa parte aqui levantou e ficou na frente. Então, eu posso baixar o calcador e começo a fazer a minha costura. Vou puxar a linha aqui, ó. Que aí eu tenho condições de segurar as duas pontinhas juntas. Então, eu vou ver aqui onde eu preciso fazer a minha costura de acabamento e começo. Fiz a minha costura de acabamento aqui de um lado e do outro. O zíper ficou assim.
certo? Agora eu vou fechar essa necessaire. Dá a impressão que realmente ela tá toda torta, mas é por conta do corte dela que é diferente. Eu venho aqui, ó, e vou fechar o tecido direito com direito e vou alfinetar. Direito com direito e vou alfinetar. E aqui eu vou ter bem mais cuidado, porque como eu falei, dá a impressão que ela tá toda torta. Vou acertar a sobrinha da manta. Então, eu posso puxar essa parte aqui de cima, para ela se encaixar bem na parte aqui de baixo. Então, eu vou alfinetar nas laterais, como eu fiz do outro lado. Tá vendo como ela já se encaixou bem melhor? E o que eu acertei de manta foi apenas sobrinha, não foi nada demais. Não se preocupe, gente. Temos que ir acertando sim, ó. Tá vendo? Tá encaixadinha. O molde você vai baixar lá no meu site, tá? Aqui embaixo do vídeo também vai ter o link para você baixar. Aqui é a parte do forro. Eu vou deixar uma sobrinha de 4 dedos. Marco aqui e marco aqui. Deixa eu mostrar para você como é que eu aponto esse lápis. Ó, ele tem uma cordinha. Eu puxo aqui. Certo? Então, ele vem aqui, tem um lado certo para você puxar. Aí, você vai descascando e subindo aqui, ó. Tá vendo? Bem fácil. Vai subindo e vai apontando. Certo? Então, eu uso bastante esse lápis quando eu preciso fazer a marcação na parte, a parte de dentro, interna. Quando eu preciso fazer a marcação na parte externa, na parte de fora, eu gosto de usar essa caneta aqui, que ela apaga bem mais fácil com o calor do ferro. Então, eu começo a minha costura, essa partezinha, essa outra parte, laterais aqui toda, e depois eu volto para fazer a minha caixinha de leite. Fiz a costura em volta, deixando a abertura aqui no fundo e deixando para fazer a caixinha de leite aqui com você. Coloco a minha mão aqui dentro e puxo aqui, ó, com meus 2 dedos. Então, é bem importante que eu encontre costura com costura, certo? Aqui eu posso colocar um alfinete para segurar bastante e eu vou passar a minha costura retinha. Vou fazer do mesmo jeito nos 4 cantinhos. Então, ó, fechei a caixinha de leite. Eu vou, antes de desvirar, o que eu puder limpar aqui nesse lado, que é o zíper, melhor pra mim, tá? Então, quando eu desvirar, ficará bem melhor. Esse é o resultado final da nossa necessaire. Ela fica bem arredondada em cima. A caixinha de leite bem arrumadinha embaixo. Certo? E ela vai fechar, ó, e abrir sem pegar no tecido, caso você use bastante alfinete antes de fazer cada uma das costuras. Parece bem fácil, né? E ao mesmo tempo um pouquinho complicada. Mas se você treinar, se você fizer 1, 2 vezes, com certeza vai se tornar ainda mais fácil e com certeza o seu trabalho ficará ainda melhor. E se você gostou, não esqueça de me dar um joinha. Se você gostou muito, não esqueça de compartilhar e deixar um recadinho aqui embaixo para mim, ok? Um beijo enorme e fiquem com Deus.